Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. E hoje estou trazendo mais um tapete aqui pro canal. Fiquei aí o começo da semana sem postar vídeo, porque não estava muito legal, mas agora já estou bem. E hoje estou trazendo aqui este tapete, gente, que é um bloco fácil de fazer, mas que fica muito lindo. Olha só, dá para estar aproveitando, gente, com esse trabalho aqui, retalhos, né, que vocês têm aí, retalhos pequenininhos. Aqui a gente vai estar trabalhando com faixas de 7 centímetros de largura. Então dá para aproveitar aí todos os retalhinhos que você tem aí na sua caixa de retalho e está fazendo esse lindo tapete. Bora lá conferir o passo a passo? Gente, então vamos começar o nosso tapetinho. Para cada bloquinho, para o tamanho da minha base, né, que é de 80 por 50, eu ainda vou tirar um pedacinho dela depois, né, no comprimento dela. Mas para a minha base eu vou precisar de 6 bloquinhos, tá? Então, para cada bloco, a gente vai precisar de 4 quadradinhos na cor de fundo, de 7 por 7. E para fazer o desenho, a gente vai precisar de 2 cores. Aí eu costumo classificar como primeira e segunda cor. Eu escolho uma para ser a segunda, uma para ser a primeira. Sempre a que tem a cor mais forte, eu coloco como primeira cor, né? Então, aqui, para a primeira cor, 2 bloquinhos de 7 por 7. E para a segunda cor, também 2 de 7 por 7. E aqui, ainda para a segunda cor, 7 por 12. E na primeira cor, né, que é essa aqui, 7 por 12,5. Esse 12,5 aqui, gente, vocês vão ver, porque assim, um desses aqui, esse aqui, que tem 12 centímetros de comprimento, é o que a gente vai costurar esses quadradinhos aqui, tá? Então, por isso, ele tem que ter esses meio centímetro a menos, para não dar diferença na hora de vocês montar o bloquinho. Vocês vão ver lá depois, tá? Então, lembrando que uma dessas cores aqui, você corta esse aqui, 2 de 7 por 7 e 2 de 12 por 7, tá? Aí o outro você corta 12,5 por 7 e 2 de 7 por 7, tá? Esse aqui vai ser, como eu já falei, 4 de 7 por 7, tá? Que é a cor de fundo do nosso tapete. E aí depois a gente vai precisar de tirinha para fazer a moldura. Aqui, deixa eu ver onde eu coloquei aqui. Eu vou fazer a moldura da minha, gente, pela largura da minha base, né? Com 4 centímetros. Cortei tirinha aqui na cor de fundo de 4 centímetros. Tem que colocar a moldura para dar o formato para o desenho aparecer, tá? Agora a largura da moldura, aí você vai decidir, tá? Dependendo da largura da sua base, se você for usar só fazer um grandão, aí você coloca a moldura maior, tá? Só não pode ser menor que isso aqui, né? Porque vai ter as duas costuras aqui, né? Aí menor que isso não dá. Isso aqui tá cortada com 4 centímetros de largura, tá? Aí eu cortei assim no tecido inteiro, que já dá pra eu fazer tranquilo, colocar a moldura no meu quadradinho. Então, aqui a gente já vai começar a montar. A montagem é bem simples. Primeiro, a gente vai colocar isso aqui, ó. Vai pegar essa cor de fundo e vamos colocar nesses quadradinhos aqui de 12 por 7. Bem facinho de montar isso aqui, gente. Bem fácil. Aqui eu tô deixando um pezinho, tá? De máquina. Aqui direito com direito, né?
volta aqui, ó, coloca o outro aqui, vai colocar um de cada lado. Essa costurinha aqui, gente, eu vou entrar mais um pouquinho, porque eu deixei ela muito na beiradinha, diferente das outras, senão não vai bater, né, na hora que eu for costurar. Tem que deixar certinho aqui um pezinho de máquina. As costuras tem que ser muito precisa para bater. Às vezes eu como bom, né, normal. Esse paninho aqui eu fico usando para não quebrar, para não precisar ficar tirando a linha, gente, porque é o tempo inteiro a linha saindo, às vezes me incomodava bastante, aí às vezes eu uso esse paninho. A minha linha não tem corte, a minha máquina não tem corte automático de linha. Foi escolha minha. Mas eu até me arrependo. Às vezes a gente não quer aceitar as coisas mais avançadas, né? Tecnologia. E depois a gente acaba se arrependendo, porque ajuda bastante. Né? Tudo a gente acha que não vai gostar, mas faz parte, né? E aqui a gente já colocamos aqui essa parte aqui, né? Do fundo, né? Tecido de fundo nesse paninho aqui de 12. Agora a gente vai montar o nosso miolinho. Miolinho a gente vai montar também simples, ó. Vai colocar direito sobre direito aqui, ó. Desses dois, ó. Da primeira e a segunda cor. E vamos costurar ele assim. E agora aqui, ó, vamos costurar o inverso, assim. Ó. Azul com vermelho, vermelho com azul. E vamos costurar aqui, ó. Aí a gente tomba a costura uma pro lado, outra pro outro, pra encaixar certinho. Que eu tô usando, meus tecidos são tricoline, tá? Uns são tricoline 100% algodão e tem alguns aqui que é misto. Só esse de fundo que é um brim. É um brim com elastano. Por isso que às vezes ele me dá um pouquinho de dor de cabeça. Porque ele estica na hora que eu vou costurar e acaba dando diferença. Mas eu tenho ele aí já há um tempo e ele tem uma cor muito bonita. E eu gosto dele, que ele é macio. Aí eu faço, o esforço vale a pena. E aí a gente vai ficar com esse miolinho aqui, ó. A gente vem com esse nosso, com a primeira cor, né? Que é 12,5, né? O 7. E vamos costurar aqui qualquer lado, ó. Vamos costurar ele aqui. Aí costura o outro do outro lado aqui, tá? Um do lado, outro do outro. E agora a gente vai ficar com esse aqui. E agora aqui a gente vai vir com esse, ó, e vamos colocar aqui. Tá vendo? Agora, ó, vai bater certinho, porque ele só tem 12. Se eu tivesse cortado com 12,5, ia sobrar, gente. Por isso que eu cortei com 12 centímetros.
Aí agora a gente coloca aqui costura com costuras. E vamos costurar. Pensa que não, mas esse paninho ajuda bastante. Eu vi, eu acho que foi a vovó fazendo arte com esse paninho, gente. Eu acho que foi no canal dela, sim. Beijo pra você, vovó, se você estiver assistindo. Eu esqueço o nome dela, gente. Porque sempre é vovó, vovó, o nome do canal. Aí eu falo vovó, né? Mas eu esqueci o nome dela. Mas beijo pra você. É um amorzinho. Adoro assistir ela fazendo os trabalhos dela, gente. Faz trabalhos lindos. Com paciência de dar gosto. Acho que foi ela sim que eu vi, gente. Com esse paninho. Ela coloca esse paninho. E eu achei a ideia maravilhosa. Eu ainda não tinha testado. Mas aí começava toda hora a linha saindo da agulha. E aí eu falei, sabe, eu vou fazer igual a vovó fazendo arte. Eu vou colocar esse paninho. E eu gostei da ideia. Funciona, gente. É vivendo e aprendendo, né? Por isso que eu falo, a gente nunca sabe tudo. É uma aprendendo com a outra, né? A gente nunca sabe tudo, não sabe e vai morrer sem saber tudo, né? A gente tem que ir aprendendo um com os outros. Coisas boas a gente aprende, a gente copia, a gente só copia coisas boas, né? Eu achei a ideia muito boa dela. E com certeza ela viu em outro lugar. E assim vai indo, né? É muito bom isso aqui, ó. Isso aqui acaba com esse negócio de toda hora ficar saindo a linha da agulha. Pra mim foi bom. Bom, já estamos chegando aqui no final do nosso bloquinho. Gente, no começo da semana eu não postei vídeo porque eu não tava bem, gente. Tava muito ruim mesmo. Não tava com condições de gravar, de costurar. Eu fiquei sem pegar na minha máquina, para ter uma ideia. Eu estava ruimzinha, não tinha vontade nem de encostar na máquina. Mas já tô bem, graças a Deus. Olha só como que ficou o bloco. Ficou assim, gente. Olha que lindo que fica. Muito fácil, né? Enquanto tô aqui conversando, costurando, já tá pronto. E agora aqui, o ideal é passar, né? Pra ser mais... ir lá, passar. Mas eu já vou fazer aqui direto. Depois eu passo, tá? Eu vou dar uma acertadinha aqui, que alguns sempre ficam. Umas pontinhas. Só se tiver muito. Senão, esse... E agora aqui eu já vou colocar a minha moldura. Vou pegar aqui a minha tirinha de 4 centímetros e vou costurar aqui em volta toda, ó. Tá? Ó, esse tecido de cima, ele é perigoso. Ele tem elastano, ele começa já a esticar, sabe? Aí agora que eu vou pro outro lado. Não vai sair. Vou aqui pro outro lado. Faço um lado, depois eu faço o lado inverso.
E agora aqui, ó, vou colocar do outro lado. Ó, gente, já tá pronto, ó. Vou passar pra vocês verem melhor, mas ó, olha por que eu coloco a moldura. O desenho destaca quando a gente coloca a moldura, ó. Por isso é importante colocar a moldura. O desenho fica bem destacado. Aí eu vou no ferro agora passar e já volto aqui com vocês, rapidinho, tá? Prontinho, gente, ó. Já levei no ferro, já passei. E aqui eu deixei ele com tamanho de 25 por 25, tá? Todos ficaram com 25 por 25. Aí eu medi aqui, né? Vi o quanto eu precisava cortar dos lados para ficar um quadrado de 25 por 25. Mas aí vai depender do tamanho da moldura que você colocar, né? De repente o seu dá outra medida. Mas o importante é que fique todos do mesmo tamanho. Só isso. Aí eu vou pegar esse outro aqui, que já tá pronto. Deixa eu pegar o outro. Ó, como eu falei pra vocês, eu ia precisar de 6, né? 6. Aqui eu tenho já 4, ó. Que eu já fiz a mesma coisa que eu fiz aqui, depois uni. Eles estão assim. E tem esse outro aqui que eu também já deixei pronto pra adiantar, tá? Agora aqui a única coisa que eu vou fazer vai ser costurar esse com esse. Aqui eu já vou unir. Aí vai ficar assim. Aí eu venho com esse outro aqui, ó. E vou colocar aqui. Vai ficar esses 3 vermelhos assim. Aí eu vou costurar aqui, ó. Vou unir. Aí aqui eu vejo pra essa costura central aqui ficar bem certinha. Aqui dá pra abrir a costura, né? Se ficar muito grossa. A gente abre a costura aqui na hora de costurar. Que o mais importante é bater essa costura do centro. E hoje eu ainda tenho que fazer um jogo de banheiro, gente. Eu aceitei um desafio lá do canal do grupo da... Pronto, gente, ó. Passei a costurinha aqui. Só ficou esse aqui, ó. Que é a cor escura. Eu vou deixar pra passar depois, tá? E agora eu vou ao ferro, vou passar aqui. Pra ele dar uma sentadinha e já volto aqui com você. Prontinho, gente. Já fui lá no ferro, já passei. Já refilei aqui. Deixei ele todo refiladinho. Deixa eu ver o tamanho que ele ficou aqui pra falar pra vocês.
Deixa eu ver onde tá a minha fita. Eu cortei um pedaço, né? Então ele não tá mais com 80. Aqui ele tá com 48, né? Depois que eu refilei. Então aqui agora, com essas medidas, ele ficou com 71. 71 por 48, tá? Que eu cortei um pedaço dele. Ficou com 71. E o acabamento, eu vou colocar essas tiras que eu já tinha cortado. E tem um quadradinho aqui, ó, que eu fiz com ele. Essas tiras tá cortada até larga demais. Porque quando é tricoline, eu coloco com 5. Mas ela já tá cortada, eu acho que com 7, gente. 7. Ela tá cortada com 7, dá até dó. Mas eu vou usar ela mesmo quando eu não vou cortar outra. E os tecidos que eu usei aqui, eu não vou ter aqui cortado o suficiente. Então vou usar essa aqui mesmo. Não vou cortar não. Vou ver se ela dá. Porque se eu cortar aqui no meio, vai ficar muito pequenininha. E aí fica muito ruim para virar e rebater. Posso até tentar, mas eu já fiz isso uma vez e eu não gostei. Eu vou deixar assim mesmo. Deixar assim mesmo. Mas aqui, para fazer viés, você corta com 5, tá? Não precisa 7, não. Ele acaba desperdiçando, né? Porque não é necessário. E aqui eu vou colocar o viés do jeito que eu sempre coloco, tá, gente? Até esqueci de falar. Ó, direito do viés com avesso do tapete. Vou costurar, depois eu vou virar, dobrar e rebater. Prontinho, gente, ó. O tapete ficou pronto. Só precisa dar uma passada, depois rever aqui a costura. Uma observação, gente, ó. Se vocês tiverem a oportunidade de usar esse tecido aqui de fundo, no tecido tricoline mesmo, ou no tecido que não tem elastano, dê preferência, tá? Porque não fica a mesma coisa. Sempre repuxa os tecidos. Olha, você vê, ó. Fica um pouco repuxado, por mais que a gente trabalhe direitinho, ó, ele acaba repuxando. Então é só observação, né? Quem tiver a oportunidade de escolher, escolha um tecido sem elastano para estar fazendo o tapete, né? Essa parte aqui de cima. Mas aí quando a gente tem, né? Como no meu caso eu tenho ele aí, a gente precisa usar, né? Então a gente acaba usando. Mas o ideal mesmo é que seja um tecido que não tenha elastano, né? Para fazer o bloco de patchwork, que é o melhor, né? Mas dá para fazer? Dá. Dá para fazer. Dá um pouquinho mais de trabalho e às vezes não fica tão perfeito, mas fica bonito, gente, ó. Eu achei que ficou lindo. Destacou bastante aí os bloquinhos, como eu queria, ó. Deixa eu trazer a câmera aqui para mostrar para vocês essa minha carinha de acabada aqui.
Olha, gente, como destacou o desenho, ficou muito lindo. Eu gostei do resultado, gente, ó. Eu amei fazer esse bloco aqui de patchwork, é bem fácil de fazer, rápido, e você pode estar aproveitando aí os seus retalhos. Esses mesmo aqui, eu peguei na minha caixa de retalho, que eu tenho tiras de 7, que eu sempre corto. A maioria das minhas tiras que eu corto é de 5, 6 e 7. Às vezes uma ou outra que é 4 centímetros, outra 6,5, mas é mais ou menos essa medida aí, gente. Então eu tenho bastante tiras, estou um pouco cansada. Eu tenho bastante tiras de 7 centímetros de largura cortada, né? De 6 e 7. Agora de 7 já até acabaram, porque eu usei aqui. Mas eu tenho bastante, então eu resolvi pegar, fazer um bloco usando essa largura. E eu achei que ficou bem legal. Bem legal mesmo, eu gostei bastante, gente, do resultado. Eu espero que vocês também tenham gostado, gente. Que vocês façam aí na casa de vocês. Como eu disse pra vocês, eu fiquei o começo da semana sem postar vídeo porque eu não tava muito legal, não tava bem. Mas agora já estou bem, né? Graças a Deus, estou de volta. E é isso, gente. Para vocês que me acompanham aí desde o início, gente, beijão no coração de cada um de vocês. Para vocês que estão chegando nesse canal, sejam muito bem-vindos. Vocês são recebidos com muito carinho. Uma gratidão imensa por cada comentário, cada elogio que eu recebo, gente. Eu leio todos e respondo todos também, gente. E é muito gratificante ver o comentário de vocês ali, vocês deixando, nem que seja ali um coraçãozinho. Eu já fico muito feliz, né? Sinal que vocês estão assistindo, vocês estão gostando, que é o mais importante, né? Que o meu objetivo aqui é estar trazendo trabalho que vocês gostem de assistir, que vocês queiram fazer, né? Que vocês façam também na casa de vocês, né? Esse é o objetivo do canal, né? Compartilhar. E é isso, gente. Quiser deixar também dicas, né? De algum tapete que vocês queiram, né? Algum bloco, pode deixar lá que eu faço, tá? Com muito carinho para vocês, tá? Um beijão no coração de cada um de vocês, gente. Gratidão sempre. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.